Já se passaram 5 minutos aqui no meu relógio, então já coloquei para gravar. Boa noite oficial para todo mundo. Eu queria começar a nossa aula antes da gente entrar na parte do tema mesmo. Não sei se vocês conseguiram assistir o vídeo, anotar os pontos principais para a gente debater, mas eu queria passar alguns avisos aqui. Acho que alguns professores já até conversaram com vocês. Primeiro de tudo é das notas do primeiro bimestre, que eu esqueci de falar nas últimas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ainda dá tempo de vocês entrarem em contato. Então, quem não olhou se tá tudo ok, se é isso mesmo, dá uma conferida lá no sistema, e se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Que a gente ajeita. Lembrando que essas atividades que a gente foi fazendo ao longo do bimestre, eu distribuí os pontos. Então, aqueles 5 pontos iniciais lá, eles são relativos a essas atividades que a gente foi fazendo no Moodle, ou que vocês faziam de tarefa, né? Eu fui dividindo esses valores. Já tem um tempinho, né, que as notas estão lá, mas eu tinha esquecido de falar com vocês e aí eu quis lembrar isso daqui. Bom, o outro aviso seria das notas do segundo bimestre, da distribuição de valores, né, de como que esse bimestre vai funcionar. Mas, antes disso, é importante a gente decidir como que vai acontecer. Boa noite, pessoal que está chegando aí agora. Eu ainda não fiz a chamada de hoje, mas já estou começando aqui com alguns avisos. Só reforçando que as notas do bimestre, se vocês tiverem alguma dúvida do primeiro bimestre, vocês podem entrar em contato, tá? Se surgir alguma dúvida, quiser questionar algo, sugerir algo, vocês fiquem à vontade. E em relação da do segundo bimestre, ia ser mais ou menos a mesma divisão de prova, de trabalho, mas a Daniela apresentou uma proposta diferente para a gente, de projeto interdisciplinar. Alguns professores até já conversaram com as turmas, eu não sei quem já conversou com vocês aqui. Como a minha aula é só na quinta-feira, eu tive que esperar hoje para falar. E aí eu queria tirar uns minutinhos aqui do início da aula para a gente conversar sobre isso. Por quê? Eu conversei com o Tiago, que inclusive vocês têm aula com ele hoje, né? E ele vai conversar com vocês isso também, que a proposta seria que a gente fizesse o trabalho junto com a disciplina dele. Então, seria nessas duas disciplinas, né? Educação patrimonial aqui e a dele, além de português, é políticas públicas, né? Que eu acho que ele tem. Da gente tentar desenvolver um projeto conjunto, e conjunto, assim, não só das disciplinas, mas conjunto da gente mesmo na construção, pensando quais que são os objetivos, a justificativa, como que a gente vai trabalhar isso, porque a ideia desse projeto é que a gente consiga realmente colocar em prática, fazer alguma coisa para a comunidade, né? Como que esses nossos conteúdos que a gente está vendo aqui mais de uma forma teórica, como que eles podem ser aplicados numa escola, com um grupo específico, na comunidade. Essa seria a ideia. E aí, por que é importante ter essa devolutiva de vocês? Porque quem participar do projeto, não vai ter a prova, e aí a distribuição de pontos vai ser diferente, né? Porque se a gente joga, por exemplo, 50 pontos para esse projeto, a avaliação basicamente vai ser isso daí. Se não, não quero participar, não acho que é interessante, ou a metade da turma vai participar e a outra metade não, a gente vai seguir com as propostas que eu já tenho, né, de trabalho, de prova, e quem tiver no projeto interdisciplinar será avaliado por lá. E aí eu queria ouvir de vocês já sabiam disso? Vocês têm interesse de fazer conjunto aí com o Tiago? O que que vocês pensam disso? Ju, eu não sabia, mas eu Uhum. não pude participar das últimas aulas. Eu tenho interesse sim. A grande questão é em relação à nota, porque a gente sabe que um projeto ele dá muito mais trabalho, você leva tempo. Eu já tenho até algumas ideias, assim que você falou, eu já tive uma ideia aqui. Mas leva tempo, você tem Uhum. que elaborar, você tem que se Sim. reunir em grupo, ainda que seja por chamada, entendeu? E eu acho que às vezes não é assim, numa prova eu tiraria uma nota melhor, porque às vezes julga muito o Entendi. grupo,
não leva o individual, e tem essa questão toda. Então, assim, Uhum. eu gostei muito da ideia, gostaria muito de participar, desde que o individual também seja muito, assim, visto, né? Porque às vezes é só o grupo e nem sempre o grupo, em geral, a gente sabe que nem todo mundo participa de forma igualitária, né? A gente pode pensar em incluir isso, gente. Pode ser discutir esses meios de avaliação com vocês, de forma que vocês entendam exatamente aí o que vai estar nisso, né, nos pontos. Eu quero reforçar o que a Amanda falou aí, né? Na questão dos pontos, tá? Eu acho que são muito mal distribuídos. A gente se esforça, morre para fazer um projeto, tá? E eu acho que os pontos são muito poucos, entendeu? Como a forma de avaliação, e eu também não acho justo. Por quê? Porque às vezes você monta lá um grupo, uns desenvolvem de uma forma, outros desenvolvem de outra, entendeu? Então, assim, eu acho bem complexo, sabe? Eu gostaria muito de participar, gostaria muito de fazer, entendeu? Então, assim, igual, eu não lembro se você lembra que a gente comentou no início das suas aulas, que a sua matéria era uma matéria muito interessante, que daria para desenvolver diversos projetos dentro da cultura e do, Sim. né? Então, assim, mas fica complicado por conta dessa situação, porque igual eu falei, eu acho muito poucos pontos que os professores distribuem, né? E eu acho que eles não valorizam tanto, não, quanto a gente valoriza. Desculpa, Ju, mas assim, é porque a gente. Não, é isso que eu quero mesmo, gente. É a realidade mesmo para a gente discutir e ver se dá certo. Porque, olha, a gente está no 8º período, nós já passamos tudo, né? Então já deu tanto para o professor avaliar a gente quanto a gente avaliar o professor. Uhum. Eu não sei se foi isso que Porque a uma Amanda coisa falou. que a Dani tinha sugerido é que a gente tirasse um tempo da aula para construir isso aqui, sabe? Então, assim, a gente vai fazer a justificativa, então cada um traz um pedacinho e a gente tenta construir aqui na aula a justificativa, para passar por todas as etapas mesmo, constrói o escopo do projeto e depois coloca o projeto em prática. E aí a gente ficaria agora novembro e dezembro para fazer tudo isso. Então, assim, eu sei que é um cronograma apertado, né? Eu e o Thiago, a gente apresentaria para vocês um esqueleto primeiro, e aí vocês desenvolveriam com a gente essas ações. E a ideia seria avaliar tudo isso mesmo, avaliar essa parte de escrita, avaliar se depois a prática, se os objetivos foram cumpridos ou não, se tem que ir em algum lugar fazer alguma coisa, se isso aconteceu, como que aconteceu. A ideia inicial seria 50 pontos, né, para ser distribuídos em todas essas etapas. E aí, como eu e o Thiago, a gente tem aula no mesmo dia com vocês, fica até mais fácil, né, de organizar tudo isso. Mais alguém, gente, pessoal do 6º período que não falou ainda? É importante que todo mundo comente para a gente ter. O Thiago também vai conversar com vocês hoje. Eu conversei com ele ontem e aí a gente teve essa ideia de conversar hoje para já tentar resolver. E é bom que vocês falem e sejam sinceras, mas igual a Rose e a Amanda, para eles entender o que vocês estão pensando. No... Boa noite, Ju, tá joia? Boa noite. Na minha opinião, a gente primeiro, ao menos eu tô meio perdida com esse projeto. Porque o que é para fazer, na verdade? Que depois que souber o que é para fazer, como que vai ser, como que vai ser apresentado, se vai ser um por matéria, ou, por exemplo, os outros professores vão ter um e você e o Thiago vai ter outro, um exemplo. Aí a gente vê se vale a pena mesmo, ou se não, tem questão que as meninas falaram também. Que eu concordo com o que a Rose disse, concordo com o que a Amanda disse também, essa questão de, às vezes, igual agora que a gente é muito, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir entrar num acordo de opinião. Ou vai ter diversas opiniões boas e vai ser difícil decidir entre uma ou duas, por exemplo. Tem que saber o que é o projeto para depois a gente. Ou O eu não Gil, entendi direito. vocês têm aula com o Gilson, gente? Ele falou um pouco, na aula dele eu não tava, mas ele falou um pouco.
Pois é, porque ele até tinha me mandado o link da aula dele para ver se eu conseguia entrar, mas como tá essa diferença de horário, aqui para mim, por exemplo, são 10h14 agora. Então não é todo dia que eu consiga entrar. Mas o Gilson tinha uma ideia de juntar mais professores num projeto só. E aí, como nem eu nem o Thiago a gente conseguiu participar dessa outra, da aula do Gilson mesmo, a gente já estava pensando um projeto separado, só nós dois. Então, nós não temos ainda, assim, exatamente, ó, a ação é essa, nós vamos fazer isso. A gente queria saber primeiro se a turma está interessada, para a gente desenhar o que seriam essas ações, porque não precisa ser um grupão, a gente pode fazer, sei lá, 2, 3 grupos, criar ações diferentes na mesma linha de pensamento, porque para a gente pensar o patrimônio, a gente tem que pensar a política pública também, né? Então, a gente pode entender essas políticas públicas em diferentes patrimônios ou em diferentes comunidades. Talvez um grupo fica com uma escola, outro grupo fica com essas comunidades tradicionais. Dá para a gente dividir isso, mas infelizmente agora não tenho mesmo certo para passar para vocês. Juliana, tá me ouvindo? Não, Ju, eu tô dentro. O que vocês resolveram, o Gilson não dá aula mais pra gente, né? Acho que ele, não sei se ele tá no sexto período, mas pra gente ele Ele não dá dá. aula só para o sexto, então, né? Então, assim, vocês resolverem, a gente abraça a causa. Tem alguém me ouvindo? Estou te Tá ouvindo, muito Larissa. baixo. Tá baixo, mas tá dando para ouvir. Eu vou. Agora, tá me ouvindo? Sim, eu tô te Eu ouvindo. queria saber é o seguinte, porque pra gente não convém fazer um trabalho nessa proporção para duas matérias, duas disciplinas. Então, a gente queria saber se todas as outras disciplinas vão estar envolvidas. E outra coisa, o Gilson nos apresentou, então seria para nossa turma. Essa questão que a Larissa falou, eu acho pertinente no sentido assim, se juntar todas as turmas, né, sexto e oitavo, será que vai ter uma boa produtividade e vai atender o que as meninas estão falando, que é a respeito de pontuação individual? Porque quando pega um trabalho desse, não tem como fazer uma avaliação individual, eu acredito, sabe? A não ser que seja uma prova que a gente vai sair desse contexto para poder entrar numa prova, né? Então, a ideia aí de estar talvez dividindo as turmas mesmo, ou tentar criar um projeto onde as duas turmas vão fazer coisas diferentes, mas dentro de um único projeto. Né? Acho que. Porque eu penso assim, a nossa turma se entende, a turma delas se entende. Com quem produz, com quem não produz, né? Eu penso dessa maneira. Infelizmente, só online é difícil a gente criar essa participação, né? Sei lá, essa interação. Então, a gente queria saber, assim, como que vai ser, se todas as disciplinas vão ser envolvidas e como que seria essa avaliação individual. Então, Larissa, na verdade ainda tá, até os professores estão desenvolvendo isso, então tem muita coisa que a gente não sabe responder. Eu sei que a Constância e a Nilcilene, elas estão juntas com um projeto, mas eu acredito que é com o segundo e o quarto período. E lá eu acho que eles vão se dividir mesmo. O segundo período vai fazer com o segundo período e o quarto período vai fazer com o quarto período. E aí eles têm mais grupos dentro da própria sala. Mas eu acredito que são turmas menores, pelo que a Daniela. Eu não dou aula lá, então não sei de quantidade, mas eu acredito que são turmas menores. Então, existe essa possibilidade da gente fazer aqui, sexto período faz com sexto, oitavo faz com oitavo. Da questão do projeto do Gilson, eu tenho até que ver, porque eu achei que ele dava aula para todo mundo. Se ele não dá aula para todo mundo, seriam dois projetos diferentes, né? Já o Tiago, não. O Tiago, ele dá aula para as duas turmas, então eu acho que facilita. O que de início a gente precisa é assim, existe interesse?
E esse interesse está ligado a quê? Já até anotei aqui algumas coisas, que é a questão da pontuação, tanto de valor, né, para garantir que todas as etapas sejam valoradas da forma que merecem, quanto a questão de grupo individual, para ver o esforço de cada um. E aí, essa segunda, que seria para não pesar para vocês, né? Porque eu acho que não tem como fazer um projeto só com todas as disciplinas. Então, vocês ou teriam mais de um projeto, ou teria prova das outras disciplinas normais. Eu acredito que, assim, hoje já é quinta-feira, mas amanhã, segunda, talvez os outros professores devam entrar em contato com vocês também, para a gente ir desenhando isso, ver como que isso vai funcionar. Mas aí, eu anotei tudo aqui, essas questões, até vi aqui uma pergunta no chat. A Aline, não, podia fazer mais de 2 grupos, acho que até falei isso, né, antes. Vocês podem fazer mais de 2 grupos, talvez, sei lá, se acha que de 3 pessoas, 5 pessoas é uma quantidade boa, a gente pode dividir isso, ou talvez a gente cria várias ações, e aí cada ação fica com pequenos grupos, sabe? Precisamos pensar primeiro, né, o que seria essa proposta de ação. O Gilson, ele foi mais rápido aí, ele já até tem as ideias dele, mas a gente tem que pensar uma forma de abranger todo mundo. Então, o que eu vou fazer? O Thiago provavelmente vai conversar com vocês na aula. Depois das nossas aulas, eu e o Thiago, nós vamos sentar para ver o que dá para fazer, se vocês vão topar de assunto, de ação, e aí a gente apresenta um novo escopo para vocês terem uma ideia, assim, formada do que vai ser o projeto. Pode ser? Pode, claro. O restante do pessoal que não falou, gente, vocês estão de acordo? Tem alguém que não quer fazer de forma nenhuma? Juliana, Oi. eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não entendi muito bem o que vai ser o trabalho. Você pode me explicar de novo, por favor? Então, de tema, a gente ainda não tem. A ideia seria juntar essas disciplinas, tanto a de educação patrimonial com as do Tiago, eu acho que as duas, que é português e políticas públicas, e criar um projeto interdisciplinar. É uma proposta que veio da coordenação, então outros professores estão se juntando para ver se é possível trabalhar isso mais. E o objetivo é realmente a gente pôr em prática essa ideia, né? Porque acaba que os conteúdos que vocês estão vendo, eles estão interligados. Às vezes não é tão visível, não é de uma maneira tão óbvia, mas eles se encontram, né, em algum momento. E aí a ideia seria a gente colocar isso em prática e essa seria a avaliação. Se a turma inteira topar, se todo mundo participar, a gente não tem prova e aí a avaliação do bimestre vai ser voltada para esse projeto. Se não topar, se dividir em grupos, se for metade ou metade, aí parte vai ser avaliado pelo projeto interdisciplinar, parte pela avaliação normal de aqueles 5, 10, 30 pontos, né? Mas de tema mesmo, a gente não tem o tema hoje para passar para vocês. Ah, sim, entendi. Obrigada. De nada. Tô vendo aqui mais algumas mensagens, topo, o que for proposto eu concordo. Tá, então sabendo que vocês têm e se por acaso surgir, gente, de outras disciplinas, surgir mais de um projeto, vocês acham que dá para fazer, fica puxado, tem alguma... Vocês precisam ver o tema primeiro para ver o que vocês têm preferência? Eu acho que, na verdade, quando é projeto, é muito mais fácil do assunto fixar. Eu gosto também bastante. Eu concordo com você. Mas eu acho que 2 temas já fica puxado pela quantidade de prazo que a gente tem, né? Porque, na verdade, nós temos aí, hoje são dia 5, nós Isso. temos aí praticamente um mês só, né? Aulas nossas, a gente tem mais 1, 2, 3, 4. Nós temos mais 4 aulas e a quinta seria a prova, né? Que é no dia 10/12. Mas aí, no caso, se a gente tiver só o projeto, a gente não tem a prova, então seriam 5 aulas.
O Tiago, eu não sei se vocês têm mais de um dia na semana, mas aí a gente teria que refazer, né, o cronograma todo para conseguir cumprir esse projeto para dar certo ele. Não precisa ser uma coisa gigantesca, elaborada demais, não. É bom até que seja de acordo com a nossa realidade para que a gente finalize bem, né? Mas precisamos correr aí para decidir isso. Então, ó, conversem com o Tiago depois. Se vocês pensarem mais alguma coisa até lá, vocês acrescentam para ele, que depois ele me passa. E aí, assim que a gente tiver um escopo de proposta mesmo, de ação, a gente passa para vocês. E a Amanda que falou que tinha uma ideia, já que já tinha vindo algo na cabeça, ou outras pessoas também que tiverem ideias, vocês já podem até mandar, tá? Pode mandar no WhatsApp, pode mandar no e-mail, porque aí a gente vai construindo isso junto, eu acho que fica até mais interessante. Tá bom? Tá bom. Então, agora entrando aqui no nosso conteúdo, o que eu tinha pensado? Da gente finalizar hoje essa questão do turismo, que vem aí, né, já da outra aula, a gente teve esse vídeo, infelizmente, semana passada eu tive um probleminha, gente, vocês desculpem aí, mas aquele vídeo é um vídeo muito interessante, então acho que deu para casar aí o assunto que eu abordaria com vocês. Semana que vem eu conversei com a Cissa e com a Judite, lá do setor de cultura, para elas participarem aqui com a gente de uma parte da nossa aula, para a gente fazer um debate mesmo de como é na prática no município de São Gotardo essas questões de educação patrimonial, que seria o próximo e último tema, né? Fechando aí a nossa disciplina com ações práticas, ideias práticas de educação patrimonial, o que casaria super bem com o projeto interdisciplinar. Então, eu vou seguir hoje, normal, a gente fecha com o turismo. Vocês conseguiram assistir o vídeo, anotaram os pontos, como que foi? Consegui. Alguém quer começar trazendo aí algum ponto que anotou? A ideia é que a gente faça. Eu anotei alguns pontos aqui também, mas eu queria ouvir de vocês primeiro o que chamou atenção. Não precisa nem ser um pensamento muito formulado, mas, não, isso me chamou atenção, ou a forma que a professora abordou isso ou aquilo, eu anotei alguma coisa. Quero mais que a gente converse um pouquinho sobre isso. Eu anotei bastante coisa, Ju, mas o que me chamou atenção, muita atenção, eu não sei se ele chama Marcelo, professor lá do Rio de Janeiro, ele disse que não é responsabilidade do Estado a organização e desenvolvimento do turismo lá na França, por exemplo. Eu achei muito interessante que a própria comunidade, né, quem precisa daquele movimento econômico, para se sustentar e para criar novas oportunidades de emprego, vem da própria comunidade. Então, a comunidade reconhece diretamente aquele patrimônio, aquela paisagem, aquele registro. E é muito interessante, porque é por isso que nós, brasileiros, não temos tanta consciência do patrimônio, ou, né, do registro, da importância disso para aquela comunidade, ou para até mesmo para a nossa comunidade. Porque, às vezes, o interesse é mais econômico e vem do Estado, vem, né, com interesse político e econômico, e a gente, às vezes, não se entende isso, não entende a importância do patrimônio para aquela região. Achei muito interessante. Exatamente, os dois abordam isso um pouco, né? Como que esse esvaziamento da comunidade, esse distanciamento da comunidade pode ser prejudicial para o sentido daquilo, né? E aí, a partir do momento que a gente tem essa comunidade que é sujeito da ação, eles mesmos vão agir ali, né? Isso dá uma outra cara, né, pro negócio. Eu gosto, esse mesmo professor, ele fala que o turismo é uma prática social, né? Que a gente tem que ver ele mais como prática social do que como esse ponto econômico de lucro. É realmente um ponto muito bom e até para a gente comparar com o que está acontecendo no Brasil, né? E como que a gente consegue mudar isso para que as pessoas consigam estar mais engajadas, né? E começar a identificar aí quais que são as fragilidades, o que a gente pode mudar para que isso melhore aqui também, né? Na nossa realidade.
Algum outro ponto, gente? Eu achei muito interessante o que a professora Márcia aborda, que ela aborda um pouco de um contexto, né? Ela explica um pouco historicamente. E depois ela fala um pouco até das normas de Kyoto, que eu não sabia, não conhecia, achei muito interessante. E as recomendações de Nairobi. Eu também achei muito interessante a forma como ela abordou. E no finalzinho da fala do professor Jorge, ele aborda um pouco do uso da tecnologia e do turismo. Eu achei muito interessante que ele fala que daqui a um tempo não vai existir mais o turismo físico, vai ser tudo virtual, né? A gente não vai precisar ir para conhecer ele. De casa a gente vai estar lá. Achei muito interessante. E o que você acha que esse virtual pode melhorar ou pode prejudicar nas visitas, na experiência? Eu acredito que ele vai ajudar na preservação, que não vai ter muita gente destruindo o patrimônio, né, de certo modo, mas ele vai prejudicar a experiência, porque você não vai estar no lugar, você não vai sentir aquilo ali. O virtual, ele pode te proporcionar muita coisa, mas você não vai sentir aquilo de verdade, sentir na pele. Eu acredito que seja isso. Nossa, Na verdade, esse ponto que a Débora falou aí, eu achei muito interessante também, falando dessa questão virtual, né? Nós praticamente já vivemos isso, de uma certa forma, meio que incubada, né? Meio que muita coisa a ser descoberta ainda, mas nós já vivemos isso, né? Nós fomos no museu do Portinari, e tudo que nós vimos lá, nós vimos através de uma telinha, entendeu? Então, assim, eu não sei se as meninas tiveram a mesma impressão que eu, mas a um certo momento você se vê dentro daquele contexto ali. E é isso que ele aborda agora, que a Débora falou, e é isso que ele aborda na fala dele lá, né? Dessa cultura, dessa visualização, no caso. É como você pegar um livro para ler, né? Você está lá lendo, de repente você se vê na história ali. Eu acredito que futuramente será tudo dessa forma. Você não estar presente fisicamente, mas a sua cabeça está voltada para aquilo, né? Muito interessante. Uma coisa também que eu achei muito legal foi sobre a cultura popular do Nordeste, que ela aborda lá. Então, assim, a gente sabe que o Nordeste é um estado riquíssimo, né, nessas questões de cultura, tanto é que tem o CTD, né, o CTN, né, que é Centro de Tradições Nordestinas lá em São Paulo. É uma feira muito grande que tem, quem já foi sabe do que eu estou falando. Então, assim, ali você encontra de tudo, de comida, vestuário e muitas outras coisas, né? E ela fala um pouco, ela não adentra no assunto, não, mas ela fala um pouco, eu achei muito interessante. Outra coisa também que eu pontuei foi sobre as políticas públicas para o turismo, né, que o professor Marcelo lá falou, ele é um professor de geografia, um cara muito inteligente, gostei muito da fala dele sobre isso também. Alguém quer acrescentar algo? Anotou as mesmas coisas aí que as meninas apontaram? Vocês conseguiram identificar melhor essa relação do turismo com o patrimônio, de por que a gente está abordando esse tema aqui? Teve uma parte lá também, porque, na verdade, eu vi o vídeo picado, né? Eu comecei a ver aquele dia, vi um pouco outro dia e terminei de ver hoje. Que ele fala do turismo como uma atividade, que ele não se concentra numa atividade econômica só, né? Então, essa parte também é muito interessante. Por quê? Porque nós temos que ver o turismo como com outros olhares, não só visando o econômico, mas valorizando o que o turismo pode nos trazer de melhor, como no termo de cultura, de conhecimento, né, de aprofundação naquilo em si. Eu não sei se é isso bem que eu quis passar, não, sabe?
Não, mas é isso mesmo, deu para entender seu ponto de vista. Nessa parte também ele fala um pouquinho da identidade, né? Junto com a história que vem. Por isso a importância do turismo, para a gente entender essa identidade do povo, ou nós mesmos brasileiros. Por isso que o patriotismo vem junto, vem enraizado com isso, porque a gente identifica aquela cultura, a gente identifica aquele povo, aquele registro, aquela paisagem como o nosso. Nossa, o Cristo Redentor, eu sempre falo do Cristo, do Pão de Açúcar. Então, isso traz com a gente, né, com o povo brasileiro, com aquela região, uma identidade, um orgulho. Então, isso se vem, para mim, né, isso se traz através do turismo, da divulgação, por isso que é importante. O que deu para eu entender também, Ju, é que é possível fazer turismo sem dinheiro, né? Sim. Então, é o que a Amanda complementou aí, você conhecer a identidade daquilo ali que você está vendo, que você está visitando. E às vezes a gente tem um ponto turístico na nossa cidade e não valoriza, né? É muito mais fácil você valorizar um bondinho ou um corcovado, né? Do que valorizar a nossa Vila Funchal aqui, na verdade, né? Então, assim, é possível fazer turismo sem dinheiro. Eu gosto quando, nessa questão aí da identidade, eu gosto quando ele cita o exemplo das pessoas que estavam visitando os museus. E aí ele fala, né? Será que as pessoas de outros estados aqui no Brasil visitando são realmente turistas, né? Que parte dessa que é uma história que é minha, em que eu me reconheço ou não nisso, né? Então, as ligações do turismo com o patrimônio, elas são muitas, porque eu não consigo falar de patrimônio sem falar de memória, sem falar de identidade, sem entender que parte que é meu daquilo ali, né? E com o turismo é a mesma coisa. São processos de identificação, né? É engraçado que em alguns pontos, aquele dia a gente fez a conversa lá sobre o passinho ser patrimônio no Rio de Janeiro, talvez isso me cause um estranhamento, mas ao mesmo tempo eu me aproximo do Rio de Janeiro com o Cristo Redentor. Então, quais são essas ligações que eu estou construindo? Por quê, né? É bom a gente investigar. Estamos aqui na academia, né? Eu sei que vocês vão virar professores aí, então a gente tem que virar bem curioso mesmo, ser igual criança, perguntando, investigando, porque quais são esses caminhos que eu estou traçando para entender o que faz parte dessa identidade ou não, por que eu nego uma parte da minha identidade ou não, se existe realmente uma identidade que é inteira do Brasil. A gente que viaja, para quem não sabe, eu me mudei, né? Tô na Inglaterra agora. Então, quando eu converso com as pessoas aqui, elas imediatamente já falam: ah, Brasil, crime, né? Tem muito crime lá, muito tiro, muito roubo. Então, assim, as pessoas vão por um lado que é negativo. Então, nesse ponto, eu posso ser o guia turístico, mesmo que à distância, para falar daquela identidade que é minha, mesmo que aquilo não esteja tão em contato, né, comigo. E aí, como a Rose falou, por que não que às vezes a gente não fala tanto, até com o mesmo orgulho, com a mesma propriedade, da capelinha, do Gordura, que está ali do nosso lado, né? Eu mesma fui descobrir muito mais da história de São Gotardo quando fui trabalhar no setor de cultura, porque antes eu não tinha me ocupado disso. E por quê? Falha minha, desinteresse, a escola também não era uma coisa que me despertava interesse de conhecer, até porque a gente falava de São Gotardo só em setembro, que é o aniversário, depois acabou a cidade, não precisa de saber de mais nada disso. Então, é bom a gente, os dois primeiros professores, eles falam parecido disso, né? De como que a gente não cria esse distanciamento da comunidade. Eu acredito que foi a Márcia que falou, agora eu anotei tanta coisa, mas eu acho que foi ela que falou mesmo, dessa reprodução em massa, né? Dessa homogeneização, que às vezes eles vão criando as cidades, modificando tanto a cidade de acordo com um modelo já pré-estabelecido, que no fim parece que você está visitando tudo o mesmo lugar, né? E começa a perder aquela raiz, aquilo que é próprio. Mesmo que para a gente seja uma coisa tão natural, né? Às vezes é um modo de falar, um modo de cozinhar, e para quem chegar ali vai fazer uma diferença, né? Então, eis aí a importância da gente não buscar esse turismo de massa, não buscar reproduzir aquele monte
de peça, né, só para... Tem até a expressão, né, para inglês ver, só para quem chegar ali de fora e ver uma maquiagem, né, da cidade. Não, se a gente tira a maquiagem, o que que sobra daquilo ali? Ou o que que transborda daquilo ali que seria importante da gente trabalhar? Mais algum ponto, gente? Se a gente for assim, analisar, né, hoje a nossa, eu sou encantada com a minha região, né? Eu amo meu Mato Grosso do Sul. Mas para morar, eu não quero morar lá, eu gosto de morar aqui. Então, assim, e se a gente for analisar, a gente tem cachoeiras lindas aqui na região, né? Nós temos o Matarazzo, nós temos o Salto, e assim, tem várias outras que eu não me lembro o nome nesse momento. Então, assim, de coisas lindas mesmo de se ver. A culinária mineira é uma culinária. Eu sempre gosto de falar para os meninos que se eu for para fora do país, eu quero montar um restaurante com a culinária mineira, né? Então, assim, eu gosto muito de cozinha. E quando eu vou para Campo Grande, eu não quero um só minuto, porque o povo lá adora comida daqui, entendeu? E, assim, de uma certa forma, você está levando um pouco do nosso patrimônio cultural, né, para outro estado. Então, nós temos que valorizar isso. Eu me considero tanto mineira quanto sul-mato-grossense. Exatamente. Tem vários estudos aí que eles estudam o sujeito, pesquisadores que trabalham com o sujeito e falam dessas identidades fragmentadas, né? Que a gente não é uma coisa só. Então, tem um pedacinho, é como se a gente fosse uma coxa de retalhos mesmo, né? Daí, que eu gosto tanto de falar de rede quando eu falo de cultura, porque são várias linhas que vão se entrelaçando. E é bom que a gente tenha em mente, eu também não me lembro agora exatamente quem que falou dessa complexidade, mas você tocou num assunto bom. Esse tema, patrimônio, turismo, é um assunto muito complexo. Eu não posso falar vendo só de um lado. Você acabou de falar uma coisa maravilhosa aí. Eu adoro minha região, mas eu gosto, para morar, eu quero morar aqui. Por quê? Porque não é só uma razão, não é só um motivo, é uma série de coisas que estão envolvidas, né? Tem a questão de clima, de geografia, de economia, de trabalho, de social, de então tudo isso que forma a comunidade, que forma a nossa cultura, vai estar envolvido nos processos de patrimônio, nos processos de turismo. Então, se eu for pensar uma atração turística, eu tenho que pensar em tudo isso. Tem que pensar quem que são as pessoas que estão ali, do que elas vão viver, se elas têm condição de se manter, o turista que vai chegar, se ele vai ter quem vai receber, se ele vai ter onde ficar, se é um hotel, se é uma casa, um Airbnb, um lugar de camping para montar barraca. Então, são sempre assuntos complexos, né? E a gente tem que abordar isso aí com às vezes é bom pegar no pontinho ali para entender o que pode ser mudado ou não, mas a gente tem que sempre manter na cabeça que é um assunto bem complexo, principalmente quando a gente fala de identidade, né, de tudo isso. Eu preciso enxergar um pouco mais longe o que está entrelaçado ali, né, quem que são esses agentes. Quando aquele exemplo de um vídeo que eu mostrei para vocês, eu gosto sempre de reforçar ele, porque eu acho que ele é muito claro, de quando a diretora do IPHAN fala sobre a salvaguarda das panelas de barro, que na verdade as ações de proteção eram no mangue, porque do mangue que sai o material para fazer as panelas de barro. Então, quando eu vou tratar de patrimônio de turismo, eu tenho que pensar lá no extra, né, na comunidade que está envolvida, em tudo aquilo o que é o alicerce que está mantendo aquilo ali de pé. Por isso que não pode querer simplificar, não pode querer homogeneizar tudo, não pode querer fazer ali, dar uma canetada e pronto, acabou, resolveu, porque assim é muito fácil, ou se não, pega um bando de turista, bota na frente do prédio, tira a foto, pronto, vai embora, sabe nem que prédio que é aquele, nunca mais vai ver a foto, nem entendeu por que é importante para a comunidade ou não. Então, essas ações, né, de pertencimento, elas vão além, vão sempre além, e a gente tem que sempre ter isso em mente. Deixa eu ver o que eu mais... anotei aqui também sobre o desenvolvimento urbano, né, que às vezes eu trago muita legislação aqui para vocês, e eu sei que isso é chato, é burocrático,
Mas quando a gente vai pensar esse desenvolvimento urbano, a gente não pode deixar os governos de fora, né? Então, é necessário que tudo isso esteja prescrito em lei, para a gente começar a pensar como que vão ser as construções, como que a cidade vai se desenvolver, tudo isso entra, né? O exemplo que a Amanda trouxe aí é muito bom para a gente entender como que outros países e outros locais eles estão trabalhando essas questões. E aí é até um outro tipo de turismo, né? A gente pode buscar conhecimento para adaptar a nossa realidade. Mas eu preciso, né? Nós precisamos que os nossos governos entendam isso, para que a gente tenha meios legais de proteger o patrimônio, meios legais de garantir que a cidade cresça tendo essa mentalidade, né? Existe o trabalho que a gente vai fazer que é educativo, para as pessoas entenderem aquilo ali, mas tem várias outras formas que a gente pode desenvolver, criando regras para as construções, partes lá de Ouro Preto, por exemplo, não pode mudar a rua é daquele jeito, por mais que às vezes seja escorregadio, ou não seja tão bom para o tráfego, mas é bom para a cidade, para a memória do local, para a arquitetura do local. Então, o desenvolvimento urbano, ele, de novo, né, a rede está tudo ligado, e a gente tem que conseguir ir linkando, fazendo todos esses links, para, no fim, conseguir garantir a preservação, né, garantir uma experiência boa para os turistas, garantir que, nossa, eu falei garantir milhões de vezes, né, mas garantir que ao receber os turistas, eu não acabe esvaziando o sentido daquele bem, né, ou acabe prejudicando a comunidade. Outros exemplos que eles dão de quando atrações turísticas, regiões começam a ter muito turismo, e aí os moradores ali da comunidade têm que se mudar, porque às vezes fica muito caro para eles pagarem aquele local, ou às vezes as condições não permitem. Então, que turismo é esse que eu estou fazendo que está prejudicando a pessoa que é dali? Né? A cidade tem que ser boa para quem? É para quem está de fora? E quem está aqui sobrevive como dá? Não, né? Vamos pensar formas sustentáveis de garantir que a manutenção da comunidade antes de garantir a visita do outro, né? Para que isso aconteça de forma conjunta, o que é possível, né? De acontecer. O pessoal do sexto período está caladinho, mais alguém tem outro tópico? Do oitavo também. Oi, Ju, eu lembrei de uma amiga minha me falou que é a questão do turismo de massa, né? Ela estava me contando que ela tem petróleo aqui em Minas Gerais e ela abordou essa questão com a gente lá no meu serviço, de que lá em Capitólio eles usam o turismo que lá é natural, né? As paisagens naturais, como meio que uma exploração ali, não é tudo feito pelo turismo, é basicamente por economia mesmo. Já em Serra da Canastra, ela estava comentando com a gente que lá o turismo realmente é algo relacionado à cultura, ao patrimônio, que lá eles realmente preservam esse patrimônio de Serra da Canastra, não igual a Capitólio, que eles usam como meio econômico, né, digamos assim. Sim. E ela falou muito da questão da quantidade de pessoas, né, que frequentam cada um desses lugares. Achei muito interessante isso que ela falou e eu lembrei de você na hora. Até é bom a gente começar a pensar essa relação do virtual. Eu até te fiz a pergunta lá, o que você achava da experiência, porque é outro ponto que a gente pode pensar, né? Hoje, nesse mundo instagramável, vale, às vezes, muito mais a foto bonita na paisagem bonita do que realmente a experiência do local. Então, muita gente gosta de ir para esses lugares porque viu as blogueiras indo, ou porque vai alugar um barco, uma lancha, vai pousar bem, né? Isso está errado? Não, isso, né, não quero deixar bem claro que eu não estou criticando, mas que a gente tem que levar em conta tudo isso daí, né? Como que a gente vai colocar
muitos turistas, muitos lugares turísticos, eles já deixam ali o ponto, às vezes, preparado para a pessoa fazer a pose, tirar a foto. Tem aqueles totens, né, que em praia tem muito isso, às vezes você coloca o rosto. Então, assim, muito o lucro, muito a imagem, muitos locais, eles visam isso, né? Eu quero receber a maior quantidade de pessoas possível, mesmo que, às vezes, isso vá prejudicar o local, porque eu quero vender, né, uma imagem, eu quero vender um produto, então dá uma diferença. Capitólio eu nunca fui, não tenho vontade, inclusive, de ir, porque é um local muito bonito, mas eu nunca fui. Em Serra da Canastra eu sei que existem trilhas, você pode fazer até trilha do queijo, trilha que você vai descobrir um pouquinho ali realmente da história, dos produtos que eles vendem, quem são as pessoas que constroem aquilo ali. Então, eles puxam um pouco para um lado mais histórico, realmente. Não vou fazer juízo de valor de um em outro, é bom que a gente tenha mais opção, porque cada um tem um gosto específico, mas como a gente está aqui para analisar, e pegando, né, o gancho aí das falas desses professores, é bom que a gente já entenda aí, né, o que é o que está pensando no desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, quem que está integrando a comunidade ao bem, né, como que esses bens estão sendo tratados. É bom que a gente consiga identificar isso, né? Se os sujeitos da comunidade, eles são realmente sujeitos, ou eles estão sendo só manobrados ali por um outro lucro, né? Ou por um outro objetivo. É bom a gente sempre levantar essas questões. Mais algum comentário, gente? Eu até anotei uma outra coisa aqui, que na verdade um professor meu que falava muito isso, que às vezes a oferta gera a demanda. E aí a Márcia tinha comentado uma coisa sobre exploração, agora não me lembro exatamente, que eu só escrevi essa frase para eu lembrar, que às vezes em cidade pequena acontece muito isso, né? Ah, mas a demanda é essa, então a gente vai dar só o que as pessoas pedem. Mas como que nós, pensando aqui em educadores, pensando em agentes culturais, pessoas que vão modificar essa área, como que eu posso criar uma demanda? Né, eu começo a ofertar propostas diferentes, eu começo a colocar outras ideias, outros locais, outras ações, as pessoas vão se inteirar daquilo, vão saber que aquilo existe, porque como que eu vou gostar de uma coisa que eu não sei nem que existe? E aí, a partir dessa oferta, eu gero a demanda. Então, eu não preciso, e aí pensando enquanto professor, enquanto governante, eu não preciso sempre atender a demanda do povo, né? Eu posso ofertar algo, falar, olha que legal, isso aqui é diferente, ó. Isso aqui eles fazem lá em outro estado, ou isso aqui, tá, minha avó costumava fazer aqui, a gente perdeu, vamos ver como que é? As pessoas vão se inteirar daquilo, e aí vão começar a procurar, né? Vão gerar essa demanda. São Gotardo, por exemplo, a gente sabe que não é uma cidade super turística, muito bonita, mas a gente tem pontos que dá para trabalhar isso. Tem coisas que são particularmente nossas. Tem quantos ônibus que chegam na cidade para ir na Lavoura dos Moranguinhos, por exemplo. Né? Então a gente pode pegar esses pontos, o que tem um potencial. E aí eu começo a criar ações, começo a criar práticas que vão gerar uma demanda depois, né? Uma demanda da comunidade ali um pouco mais reduzida, mas também dos vizinhos, né? A gente pode ir crescendo isso, desenvolvendo isso. Mais algum ponto, gente, que vocês queiram acrescentar? Aqui na região mesmo, hoje tem o Paredão, não sei se você conhece. Tem o Morro do Peão também, que é um lugar muito bonito ali no Rio Paranaíba, muito legal também. E assim, a gente tem que procurar divulgar, né? Porque as pessoas conhecem só o miolo aqui, né? Não conhece essa extensão toda que tem. E é uma coisa que, assim, pegando o gancho aí de que não precisa esperar o governo fazer, né? Eu, pelo menos, nunca vi agências que comecem a fazer roteiros locais, né? Por exemplo, o grupo que se organize com pessoas de outras cidades, vamos fazer um roteiro, sei lá, que a gente pega as cachoeiras próximas, ou que será que é possível fazer uma trilha
de São Gotardo até Rio Paranaíba pegando esses locais? Eu, pelo menos, não sei, não tenho, posso estar falando bobeira aqui, mas eu não conheço ninguém que faça esse tipo de trabalho, né, que seja possível de pegar um guia que vai me levar, mostrar as cachoeiras, explicar qual que é a região, ou talvez faz uma trilha de bicicleta, aqueles quadriciclos, essas coisas, porque aí consegue ligar uma cidade à outra, né? É possível fazer isso, mas isso ainda não acontece. E aí dá para a gente pensar um monte de porquês, né? Isso não acontece. Se não é divulgado, se não é de interesse das pessoas, será que se alguém começar a fazer, vai aparecer alguém que queira? Eu mesmo já fui para Macacos, que é uma cidade de Minas Gerais, para fazer esse tipo de ecoturismo, né? De andar de quadriciclo, de fazer trilha. Então, talvez exista público, né? Por que não está acontecendo? A gente podia até ligar os patrimônios mesmo, fazer rotas de um patrimônio ao outro, explicando o que é aquilo, ou criar, incentivar, né, que as pessoas criem no meio aí, sei lá, às vezes a pessoa tem uma fazenda no meio de um e outro, cria um ponto onde é possível entrar, ver como que faz uma rapadura, como que faz uma cachaça, como que faz um queijo, comer ali, talvez, e depois ir embora. Existem muitas opções, né, para a gente linkar aí, e que infelizmente não acontecem. Pode ser que as pessoas ficam esperando que o governo faça, pode ser que o governo não tenha interesse, vai esperar os outros. Então, são opções, né? Opções não faltam, falta colocar em prática. E, de novo, não fazendo julgamento nenhum, juízo de valor, é mais mesmo para a gente ir levantando, debatendo sobre isso. Mais alguém, gente, que quer acrescentar algum outro ponto? Não? Bom, então a gente vai fechar o turismo hoje, na aula de hoje. Provavelmente eu vou voltar com ele aí em alguns outros pontos para a gente, dependendo, né? Não sei se o projeto interdisciplinar vai mesmo acontecer ou não, mas ele vai aparecer em alguns outros pontos, porque agora o que é meu plano? Que a gente entre de vez na educação patrimonial, quais que são as práticas, ações, quais são as possibilidades que nós temos. Eu vou abordar a educação patrimonial principalmente de acordo com o que o IPHAN traz para a gente, pensando que o IPHAN aí é o órgão maior do Brasil nessa questão do patrimônio, então é um órgão que nós temos, né, que conhecer. E aí, deixa eu compartilhar aqui. Eu não vou conseguir passar toda essa parte para vocês hoje, mas eu já começo aqui. Apareceu aí a guia para vocês, gente? Sim. Bom, agora que a gente já viu o que é o patrimônio, quais são os órgãos que trabalham o patrimônio, qual que é a nossa obrigação enquanto comunidade ou enquanto governo, eu trouxe aqui primeiro uma citação, inclusive eu coloquei bibliografias, eu coloquei alguns exemplos, trechos, coloquei um livro muito bom do IPHAN que fala tudinho, assim, de educação patrimonial, desde o início, os conceitos, quais atividades eles desenvolveram. Essa citação aqui está num artigo que está lá também no Moodle, está à disposição de vocês. Ao conectar-se ao presente, a memória será invariavelmente seletiva. Alguns aspectos serão escolhidos para serem lembrados, assim como outros são eleitos para serem esquecidos. Dessa forma, o esquecimento não se opõe à memória, nem opera contra a memória, mas é parte constitutiva dela. Isso aqui é uma das citações, e aí eu trouxe uma outra. Em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país, é o da educação popular.
ter-se-á de organizar e manter uma campanha ingente visando a fazer o povo brasileiro compenetrar-se do valor inestimável dos monumentos que ficaram do passado. Se não se custou muito a persuadir nossos concidadãos de que o petróleo do país é nosso, incutir-lhes a convicção de que o patrimônio histórico e artístico do Brasil é também deles, ou nosso, será certamente praticável. Por que eu trouxe essas duas aqui? Uma, essa do Ministério da Cultura, é do livro de Educação Patrimonial, da publicação do IFAM, e essa outra aqui da memória é de um artigo que fala sobre essa política de educação patrimonial que foi desenvolvida pelo IFAM, e eu trouxe ela para a gente já começar a pensar dois modos aqui diferentes. Um deles, da gente pensar essa questão da memória, né? Quando eu vou trabalhar patrimônio, quando eu vou trabalhar cultura, quando eu vou trabalhar turismo, eu vou trabalhar com memória e esquecimento, e é sempre bom a gente ter em mente essas relações de poder do que foi é uma escolha, né? O que foi esquecido durante esses anos, o que nos ensinaram durante a escola, quais que foram as comunidades que foram inseridas ou não nesse processo. Então, eu sempre tenho que pensar isso, né? A nossa identidade, ela vai muito além da identidade daqueles que estavam no poder, né? Nós somos, enquanto país, enquanto cidade, estado, enquanto sujeitos, nós somos formados também por aqueles que foram jogados de lado, por aqueles que foram criminalizados, que foram marginalizados. Então, a gente tem que pensar, a partir do momento que eu estou em sala de aula, né, com os meus alunos, no meio de incluir isso e entender esses diferentes processos, né, de onde que aquele meu aluno vem, de qual que é a comunidade, quais são as relações que estão ali na minha frente com a cidade, com a comunidade como um todo, porque o patrimônio nada mais é do que isso, né, o patrimônio é vivo, são essas relações que eu construo, né, o passado, presente e futuro deixa de ser aí uma linha que vai seguindo para ser um emaranhado mesmo, né, que eu carrego comigo e que eu acesso de maneira diferente. E, ao mesmo tempo, essa segunda citação, que é uma publicação do Ministério da Cultura, né, primeiro que tem essa menção do petróleo aí, que eu achei maravilhoso, né, comparando aí o patrimônio com o petróleo, que é um bem ligado a um valor econômico, a gente sabe que tem tantas coisas ligadas, e essa questão de monumentos que ficaram do passado, né, nós vimos já como que foi essa mudança do conceito do patrimônio, como que isso evoluiu, né, aqui no Brasil e também no mundo, mas além desses problemas aí, desse reforçar o patrimônio de pedra e cal, né, esse bem que é ligado a um valor monetário, a gente tem isso aqui, né, que é a educação popular. Então, já existe esse desejo desde muito tempo. Essa publicação aqui é de 1987, como vocês podem ver, que estava, né, no livro aqui de 2011, mas vem dessa publicação mais antiga. Então, desde muito tempo, nós já temos esse pensamento ocorrendo no Brasil. Às vezes ele não chega em todo lugar, às vezes ele não está completamente posto em prática, mas nós já temos isso. E aí, eu não vou nem me estender muito aqui por causa da hora, mas semana que vem eu vou continuar nessa linha. Separei mais aqui mas eu não vou seguir hoje. Deixa eu compartilhar essa guia que eu tinha separado para mostrar para vocês também. Isso daqui é o livro da educação patrimonial que eu falei para vocês, que está no Moodle, mas também está disponível no site do IFAM. Eles têm, até ideias de projetos que são já parte práticas mesmo. Qual que é a finalidade? Essa ação, né? Quais que são as ações que vão ser desenvolvidas? Quais são os objetivos? Estimular a participação da comunidade no processo educacional. E aí depois eles já trazem, até a ideia do que aconteceu, como que foi. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto aqui. Eles estão, na foto inicial dá para ver melhor, né, esses rostos que eles criaram nesse saco de papel. E o que era a ideia? Exatamente isso que a gente estava conversando, contestar a uniformidade e a homogeneização em favor do reconhecimento das diferenças culturais. Então, foi todo um projeto desenvolvido para trabalhar, para reconhecer essas diferenças,
Aqui vocês conseguem ver na foto, tá pequenininho, mas vocês conseguem ver uma pessoa desenhando um rosto na outra, né, criando aí qual que é essa identidade. Aqui tem outras ações, tem desenhos, depois a gente passa com calma nisso aqui para entender como que foi desenvolvido isso, mas é um livro muito bacana, ele é um pouquinho grandinho, ó, mas ele tem um material bem grande, essa é a capa dele, ó, histórico, conceitos e processos, que aí a minha ideia é que a gente vá seguindo nessa vertente. Mesmo com o projeto interdisciplinar, a gente vai seguir por esse caminho aqui, pensando qual que é, na prática, essas ações, como que eu coloco a educação patrimonial, porque, afinal de contas, a gente pode ficar aqui falando horrores, né, de essa questão teórica, mas o importante é como que eu acesso essas crianças, esses adolescentes, essa comunidade, como que eu chego com esse conhecimento lá, tá? Então, por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que queiram acrescentar? Não? Eu não, Ju. Ô, Ju, o Tiago vai. Que dia que vocês vão passar para a gente a proposta dos trabalhos? Então, o Thiago, eu acho que vai conversar com vocês. Hoje a gente teve uma reunião com a Daniela 2 horas da tarde. E aí, depois disso, eu não falei com ele mais. Depois que terminar a aula de vocês, provavelmente a gente vai conversar amanhã. A gente deve sentar para fechar isso daí, ver quais que são essas diretrizes. Mas ele também quer conversar com vocês para, né, elaborar melhor essa ideia, ver qual que é a receptividade. Mas a ideia é que a gente já tenha aí, sei lá, amanhã ou até segunda, quais que são as ações que a gente vai trabalhar, tá? Para não estender muito também, porque afinal de contas o tempo é pouco, né? Certo. Bom, então, obrigada, gente, pela participação de vocês. E aí a gente vai mantendo contato pelo grupo do WhatsApp para fechar esses pontos aí do projeto interdisciplinar e da avaliação do bimestre. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Vocês viram aí que eu troquei de número, mas estou lá no grupo, qualquer hora pode mandar mensagem ou e-mail que eu estou à disposição. Certinho? Boa noite, então, para vocês e até nossa próxima aula. Até a próxima, Ju. Boa noite, até a próxima. Boa noite.